Queria desejar a todos as boas-vindas em nome da direção da Associação, esperar que se vão sentir bem entre nós e particularmente que participem como nos outros anos. Aliás, estamos quase em família, não é? Praticamente em família. Participem nos outros anos como nos outros anos neste seminário, que certamente nos vai trazer muitos ensinamentos, aliás, como tem trazido outras vezes. Queria aproveitar para agradecer a presença da direção da Federação Espírita Portuguesa. Não está o Sr. Presidente por impossibilidade, como tive a oportunidade de dizer ontem, mas está aqui representada pelo Vice-Presidente Francisco Marques, e queria agradecer essa presença e também chamar a atenção de todos. Estamos aqui, somos uma grande esmagadora maioria espíritas, e lembrar o trabalho difícil que eles têm executado ao longo deste ano e pouco de direção. Queria chamar à compreensão para esse trabalho árduo e alertar para que este ano, de facto, que é um ano muito importante. No ano passado, Condival, desta direção, Condival de presença desta direção, assumiu o compromisso de levar por diante uma coisa que demorou quase 70 anos a fazer, que é o segundo congresso. Este ano é um ano quase de ouro. Estamos a começar agora com Divaldo, este ciclo de seminários e palestras. Vamos ter Divaldo outra vez no fim do ano, quando for o segundo congresso. Quase poderíamos dizer, sou ao lado, não tenho nada a ver com a direção da fé, mas quase podemos dizer que Divaldo é o padrinho deste parto difícil que demorou quase 70 anos a fazer-se. De maneira que é a todos que eu chamo essa participação, esse apoio, essa compreensão muito importante para o trabalho da Federação e a necessidade muito importante que preparemos tudo para participar neste congresso. Mas não é disso que estamos aqui hoje. Estamos aqui para fazer um seminário, ou para ouvir um seminário sobre reencarnação e vida, e eu desejo que todos se sintam bem, que todos aprendam tudo aquilo que eu desejo também aprendermos. Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Iremos ter um largo dia, conviveremos entre 6 horas e 6 horas e meia. Em nosso primeiro módulo, como no segundo, teremos um intervalo. E ao terminar o primeiro módulo, o intervalo do almoço. Tudo faremos para tornar esses estudos e a nossa convivência o mais agradável possível. Sintam-se, portanto, os queridos amigos e irmãos, em tranquilidade, e aguardemos a inspiração do Senhor
que nunca nos falta. A problemática da criatura humana é sempre a criatura humana. Para equacionar o problema do existir, a primeira experiência filosófica foi de natureza mitológica. E a primeira tentativa na área da psicologia foi a busca filosófica. Desta forma, nós faremos uma abordagem do conceito de realidade, partindo de Albert Einstein. Quando ele era jovem, estabeleceu que só existe a matéria. Qualquer tentativa de explicar a vida fora da matéria era-lhe um absurdo científico. Para ele somente havia o universo. E qualquer tentativa de explicar o universo fora dele seria um absurdo científico. Deus, a alma, eram colocações de natureza mitológica que não mereciam a menor consideração. No ano de 1905, quando ele apresentou a teoria da relatividade do tempo e do espaço, a chamada teoria síntese, ele reformulou o seu conceito a respeito do universo, a respeito da vida. E reformulou baseado na teoria da termodinâmica, a que estuda a origem, causalidade e destruição do universo. Como nos recordamos, entre as várias leis da termodinâmica, a ciência que estuda o equilíbrio térmico do universo, uma delas, a entropia, estabelece que tudo marcha para o caos. Para tornar a ideia acessível a quem não esteja familiarizado com essa teoria, se tomarmos de um tubo e colocarmos em ordem 5 bolas brancas, 5 bolas vermelhas, 5 bolas amarelas, 5 bolas azuis, 5 bolas verdes, temos a harmonia. Se as atirarmos para cima e tentarmos recolhê-las, jamais se repetirá aquela mesma ordem. Será uma ordem caótica. As bolas poderão voltar ao vasilhame, porém, de uma forma desconexa. Equivale dizer que tudo que existe marcha para a transformação. Então, Albert Einstein, pensando nisso, observou um fenômeno muito curioso, que o caos é a realidade da vida. E que o nosso universo, nas suas incessantes transformações com a vida, marcham para o aniquilamento. No entanto, ele observou um fenômeno curioso na área da procriação animal. Quando o espermatozoide vai fecundar o óvulo na trompa de Falópio, nós temos 2 partículas atômicas que vão interagir uma na outra, formando uma nova estrutura. Quando o espermatozoide invade o óvulo nidado, o óvulo transforma-se em célula-ovo. Seria de aguardar-se, pela lei da termodinâmica, que esse ovo fosse agora autodestruir-se. Porque se tudo marcha para o caos, para a desordem, seria natural que esta célula se desarticulasse, vindo a desintegrar-se, desaparecendo no caos. Dá-se exatamente o oposto. Porque desta célula única, através de um fenômeno biológico chamado siciparidade, ela se biparte, formando 2. Que se bipartem, formando 4. Que se bipartem, formando 16 e multiplicando-se por si mesmas, até chegar ao organismo adulto e formar um corpo de 60
trilhões de células. Então não houve o fenômeno da entropia, houve o fenômeno da negentropia, uma violência da lei. Então Einstein, examinando isso, fez uma análise universal. Algo está errado. Ou não existe a lei da entropia, que é da dissolução da matéria, ou eu estou equivocado. Ele teve a coragem que falta muita gente reconhecer o próprio erro. Os grandes homens, dizia Engels, são aqueles que têm a coragem de reconhecer a sua pequenez. E os homens pequenos nunca a reconhecem. Einstein, por ser um sábio, teve a coragem de dizer: enganei-me. E posso afirmar que tudo quanto existe no universo procede de um fator causal, de uma inteligência que preexiste a realidade universal. Posso afirmar que o universo não se explica a si mesmo. Nem a matéria se explica a si mesma. Posso adir, fora do universo, há um poder pensante e atuante que depende dele. Quando Penzias, o grande astrofísico, recebeu o prêmio Nobel por haver detectado o ruído do Big Bang, que foi o momento inicial do surgimento do universo há 15 bilhões de anos, ele declarou na Universidade de Estocolmo: estou diante de Deus e posso asseverar que o universo teve uma causa antes da realidade material. Esta causa me transcende. Eu poderia dizer, como Krishnamurti, há uma ordem implícita no universo, da qual aparece uma ordem explícita. E se alguém me perguntar quem fez esta ordem implícita, eu direi que foi uma ordem superimplícita. E se me interrogarem quem é o autor dessa ordem superimplícita, eu asseverarei uma ordem superimplícita, até chegarmos na transcendência do infinito. Para nós é fascinante esse estudo da física quântica aliado à astrofísica, porque ao afirmá-lo em 1905, Alberto Einstein iniciava a era espiritualista dentro da ciência. Foi em 1900 que Max Planck deteve a teoria dos quanta. A mínima partícula ou a mínima quantidade de energia dentro de uma partícula. A partir daquele momento, a velha física newtoniana, a física clássica, se deu lugar a uma concepção ousada do universo. Até então dizia-se que matéria é tudo que ocupa um lugar no espaço. E a matéria é uma realidade tridimensional: largura, altura e espessura. A partir das atividades de William Crookes, em 1878, analisando a radiação da matéria, houve uma revolução que terminaria em 1901, asseverada: a matéria não existe. Só existe a energia. E palavras textuais de Albert Einstein: vivemos no universo de ondas, de mentes, de vibrações, de ideias. Qualquer tentativa de materializar essa realidade é um absurdo científico, porque a matéria é um estado alterado da energia, que ao desagregar-se volve ao seu estado primitivo de energia. Para nós espíritas, essa conceituação que avança nos primeiros 30 anos do nosso século
porque vem confirmar a exatidão da doutrina espírita do ponto de vista físico. No ano de 1926, quando a energia dominava os arraiais da ciência física, o príncipe de Broglie, o admirável físico da chamada Escola de Copenhagen, teria a oportunidade de asseverar que, examinando um raio de luz, esse raio de luz mostrava que o universo é dual. Porque havia momentos em que o raio de luz era constituído de corpúsculos, portanto era matéria. E em outros momentos especiais, aqueles corpúsculos tornavam-se ondas, portanto era energia. Volta à velha teoria de Renato Descartes. Como nos recordamos, o admirável francês certo dia trancou-se na sua biblioteca e asseverou que somente saía dali quando decifrasse o enigma da criatura humana. Dobrou-se sobre si mesmo e fez uma incursão, mergulhou no oceano de si próprio. Até que depois de demoradas reflexões, ele daria o grito que se tornaria célebre: penso, logo existo. Energia e matéria. A dualidade cartesiana seria contestada pela física nuclear no começo do século, para ser reafirmada pela física nuclear a partir de 1926. Volta a energia, volve a matéria. A partir dali, Werner Heisenberg apresenta a teoria da complementaridade, demonstrando que tudo no universo complementa-se, realiza-se, planifica-se no estado de união. E logo depois, da década de 30, a física quântica continua evoluindo de tal forma que hoje, segundo os maiores estudiosos, existem 114 subpartículas na intimidade de um átomo. Mas apesar da monotonia do assunto, isso é muito importante para que entendamos a excelência da obra kardeciana. Porque na questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando o mestre Lyonês interroga as entidades venerandas, que é Deus? Estamos diante de um desafio teológico, filosófico, teleológico. Porque até Allan Kardec a pergunta era formulada de maneira diferente: quem é Deus? E conforme o nosso vernáculo, quem significa aquele que, o indivíduo que é. Já a pergunta era falsa para uma resposta falsa, porque humanizava Deus. Quem é Deus? Que homem é Deus? E a teologia nos dava a imagem de um Deus antropomórfico, um Deus de paixões, um Deus que era um venerando ancião descansando na aposentadoria compulsória, um Deus caprichoso que nos teria feito a sua imagem e semelhança, que é outra postura falsa. Ele não tem imagem nem semelhança, a sua imagem e semelhança são a energia pura. Nós é que fizemos um Deus à nossa imagem, que lhe demos atributos humanos: odiar o negro e apoiar o ariano, amar ao hebreu e odiar ao filisteu. Esta é uma imagem humana. Nós lhe demos atributos de humanidade que ele transcende, porque Deus, segundo os espíritos imortais, é a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. A mim comove-me até as lágrimas constatar que 50 anos depois, quase, o maior cientista da humanidade em todas as épocas viria a repetir a definição de Allan Kardec com variação verbal. Posso afirmar que fora do universo existe um poder pensante
inteligência máxima. E um poder atuante, a força causal que elaborou esta realidade universal. Então, a doutrina espírita encontra-se confirmada absolutamente, não só pelas ciências físicas, a física quântica ou nuclear, a química, mas por extensão, pela paleontologia, pela antropologia. Porque no ano de 1857, quando Allan Kardec apresenta o Livro dos Espíritos em Paris, a humanidade está em fermentação. Em Londres, Charles Darwin está concluindo a sua admirável teoria do evolucionismo, em que ele derruba a tradição bíblica. Ao lado dele, Alfred Russel Wallace está contribuindo para fazer o levantamento do ser hominal nas diferentes regiões da Terra. Em 1808, 49 anos antes, Jean-Baptiste Lamarck apresentou a sua zoologia filosófica, mostrando que o homem não veio de Adão nem de Eva. O homem é resultado de uma elaboração das partículas mínimas, das estruturas nucleares, da realidade das águas salinas dos profundos oceanos. A vida começou aproximadamente há 2 bilhões de anos atrás, não com o ser organizado, senão com partículas de moléculas de infusórios de polipeiros, aglutinando as primeiras células para formar as algas marinhas e depois toda a sucessão estequiogenética da evolução. É exatamente nesse período que Allan Kardec fala da criação divina e apresenta no seu Livro dos Espíritos a teoria da evolução sintetizada na área filosófica. Pasmem, é no mesmo ano de 57 que Darwin, sem ter tido contato com Allan Kardec, apresenta a teoria da evolução que confirma cientificamente o que Kardec havia escrito. E mais ainda, o seu melhor colaborador, Alfredo Russel Wallace, que se tornará espírita, fez as mesmas pesquisas em contato com Darwin e encontrou as mesmas conclusões. Mas porque era espírita, ele teve a coragem de renunciar à honra de apresentar, deixando que Darwin o fizesse, já mostrando a grandeza de um postulado filosófico no comportamento da criatura humana. A doutrina espírita apresenta a evolução e dentro do caráter da evolução um ser integral, que é energia, porém uma energia que pensa, conforme virá definir o espírito do ano de 1967, o astrofísico inglês Firth. Depois de realizar grandes experiências de laboratório, Firth definiu: encontrei o espírito. O espírito para mim não é mais uma concepção, é uma realidade. Posso asseverar que ele é constituído de partículas de mente. Utilizava-se da palavra inglesa mind, mente. Ele é constituído de mindons. Portanto, dizia que era um ser de interação universal, semelhante à gravidade e à eletricidade, que pensa. Também é fascinante, porque é absolutamente a definição do Livro dos Espíritos. Quando Kardec interroga na questão número 23, que é o Espírito? É o princípio inteligente do universo. Ora, um cientista vem, depois de 30 anos de pesquisa na física e na astrofísica, e diz que esse ser é constituído de mente, portanto é um princípio inteligente. Mas não é apenas a sua constituição que nos interessa, mas a sua fisiologia. Se ele é constituído de partículas, ele tem um corpo. Portanto, ele é fisiologicamente organizado.
Mas se essa partícula é mente, ele tem um psiquismo, que é energia real. Então nós temos aí o espírito e o perispírito. Na visão grandiosa de Firsoff, o espírito é a energia que pensa, porém, ele é constituído de partículas, corpo intermediário, modelo organizador biológico, perispírito, sonda da glândula pineal, K, como se queira através da história, que vai modelar a matéria, formular a realidade do corpo. A doutrina espírita chega a ocupar o seu verdadeiro lugar no campo da ciência. Mas não se detém aí, porquanto, ao receber a iluminação, o príncipe Siddhartha Gautama realiza em Savastri o seu primeiro discurso na Índia. E ao chegar à multidão que se agrega para escutar o iluminado, ele diz que a vida, como falou a canção, é apenas sofrimento. E que para se libertar do sofrimento é necessário conhecer as causas dele. E o discurso de Buda comove a humanidade há mais de 2.700 anos, estabelecendo que o mecanismo da evolução é lento e que o processo da aquisição de valores transcendentais é também vagaroso. Ao apresentar essa realidade, ele faz o célebre discurso das 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade do budismo é esta: a vida é só sofrimento. Para o budismo não interessa Deus, nem interessam a imortalidade no sentido do futuro, nem a comunicabilidade da alma. Interessa essencialmente libertar-se do sofrimento, para adquirir o estado de nirvana, de plenitude. Então Buda proclama: a vida é só sofrimento. E este sofrimento pode ser de natureza emocional, de natureza material. Há 2 formas de sofrimentos na visão budista, mas esses sofrimentos chegam até nós graças a 3 mecanismos da vida. O primeiro mecanismo é este: a vida é impermanente. Nada tem duração. Enquanto nós acharmos que a vida é permanente, nós sofremos a decepção. Asseverava Buda: enquanto raga, a paixão, a ilusão estiver em nós, a vida somente será sofrimento. Porque essa visão distorcida da realidade leva-nos a desencanto. Casemos-nos e achamos que a vida inteira vai ser a lua de mel. Não é, porque a vida é impermanente. O que é bom agora é amargo amanhã. O que é excelente hoje é péssimo mais tarde. O que é jovem, logo depois estará envelhecido. Quando alguém diz eu te amarei para toda a eternidade, são 15 dias. E quando diz eu te amarei, é até amanhã. Daí essa impermanência da vida gera o sofrimento. Existe o sofrimento, segundo caso, por causa das nossas impregnações sociais. Nós vivemos condicionados. E muitas vezes impomos-nos sofrimentos para agradar a opinião dos outros. Está na moda todo mundo calçar o sapato um ponto menor. E a gente calça e fica com os pés aleijados, porque está na moda. A chinesa sempre deformou o pé, porque é muito bonito na China até hoje ter um pé pequenino. Daí desde a vida infantil calçam-se sapatos de ferro, para deformar o pé, para ficar na ponta do pé. E como vemos, é um sofrimento imposto pelo condicionamento social. Mas Buda dizia que há um terceiro tipo de sofrimento: o sofrimento que gera sofrimento. É muito curioso. Se nós temos uma dor de cabeça, é um sofrimento que gera sofrimento. Naquele sofrimento da impermanência da vida, queremos adquirir uma coisa que é a nossa felicidade.
E depois que adquirimos, arrependemos-nos amargamente. O prazer que gera infelicidade. Então a nossa primeira postura diante da visão budista é libertarmos-nos da ilusão. Ter a visão da vida real. Encararmos a vida como receitaria Jesus. Busca primeiro o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Coloca-te em alma, na visão da realidade, as outras coisas são secundárias. Às vezes vem uma pessoa conversar comigo, uma série de problemas, e diz-me, eu não sei por onde começar. E eu redargo, comece pelo pior. Porque me contando o pior, o resto não tem sentido. Para que contar quando minha avó nasceu e meu tio morreu e minha madrinha teve isso, teve aquilo? Quando chegar no problema, a gente já está cansado de ouvir, não presta atenção. Então fale o principal, porque o resto são acessórios. Contamos num dos nossos seminários, para amenizar o tema, de que o cavalheiro era muito glutão. E foi à casa de um amigo que lhe ofereceu uma mesa lauta. E enquanto comiam, o amigo disse-lhe, pois é, a minha vida é um fadário. Meu pai adoeceu e a visita foi comendo. Esteve muito mal e a visita comendo. Coitado, levei-o ao hospital e trouxe e a visita comendo. E contou-lhe uma história larga de meia hora, até que meu pai morreu e a visita comendo. Então, repentinamente, ele perguntou, e o seu pai, como morreu de repente? E continua comendo. Para não perder tempo. Porque o importante não era como morreu. Morreu. Pouco importa se foi de gripe ou de sida. Morreu. Mas nós temos a ilusão da fantasia. Então, agrada-nos, é uma catarse psicológica, narrar detalhes que não terminam nunca. Mas não é porque estejamos sofrendo, estamos alegres com o nosso sofrimento. Um grande número de nós adora ter problema e cria problema quando não há problemas. Então a pessoa fica olhando, olha, você não falou comigo, você entrou e não me deu bom dia. É porque ele é assim mesmo, ele é atormentado, ele está bem. Ninguém se preocupe com os atormentados, eles estão ótimos. A tarefa dele é atormentar o outro, porque ele está muito bem. Tanto sim que não sai dessa. Nós fazemos as pazes, ficamos bem, tudo ótimo. Quando a gente sai dessa, mas já vai. Voltou tudo a estaca zero. O que fazer com o atormentado? Já que ele está bem, fiquemos bem. Quando ele nos vier atormentar, por isso é que ele diz assim, ah, que bom, e não dá importância. Logo ele se reajusta. É como uma peça numa engrenagem que necessita de tempo para ajustar-se. Se nós apertarmos, arrebenta. Então nós damos uma valorização às coisas que não têm valor. Um amigo pediu-nos para que narrássemos aqui neste seminário um pequeno xiste que contamos no anterior numa outra cidade. Era do indivíduo que se sentia bem pela curiosidade. Ele vivia em função da curiosidade. Tudo ele queria saber. Mas há pessoas assim, que vão passando e veem duas conversando, perguntam assim, pois não, o que foi? O indivíduo caiu, e quando ele caiu, que estava no chão, chegou o outro e perguntou, o que foi? Ele disse, não sei, estou chegando agora. Então esse homem era um atormentado. Certo dia, passando numa estrada de grande movimento, ele viu um aglomerado. As pessoas dialogavam, havia muitos carros parados, ele disse, eu não aguento, eu vou lá saber o que é. Parou o carro, desceu, era de baixa estatura. E ali as pessoas comentavam e olhavam. Ele saltou para ver o que era, não viu. Olhou por baixo, não pôde, ficou inquieto. Então ele teve uma ideia. Ele recuou e gritou, abram alas, eu tenho que ver, é parente meu, abram alas, é parente meu. Quando ele chegou era um animal, era um cavalo. Ele atendeu a sua curiosidade. Era um parente dele, coitado. É o que a gente vai fazer. Então, a primeira problemática é o sofrimento. Ninguém pode negar essa realidade. Até a saúde, do ponto de vista budista, é uma ilusão. Porque eu estou saudável, mas será que eu estou sem doença?
Eu poderia estar aqui com umas 10 doenças, só que eu ainda não as senti. Até a hora em que o vírus atinja meu sistema nervoso, atinja um nervo central, e eu passe a experimentar a dor. Nós vivemos, portanto, no mundo de irrealidade, é a física nuclear. A matéria tem uma estrutura que não é real. A segunda regra áurea do budismo, já que a vida é sofrimento, quais as causas do sofrimento? De duas ordens, dizia Buda: as causas atuais e as causas anteriores. As causas atuais decorrem da nossa intemperança, da nossa imprevidência, da nossa precipitação, do nosso desequilíbrio. As causas anteriores vêm de vidas pregressas, da reencarnação. Buda asseverava que a reencarnação é vida, porque é o fator essencial da nossa existência vital. E ao apresentar a segunda regra áurea, descobrir quais as causas do sofrimento, ele dava-nos uma ideia de realidade. Se a sua dor não tem um motivo atual, ela tem um motivo anterior. Resigne-se, porque vivemos um universo de leis de equilíbrio e de justiça. A proposta budista é muito saudável. Daí surgia a terceira regra áurea. Já que a vida é sofrimento, que os sofrimentos são de causas atuais e anteriores, como nos libertarmos do sofrimento? Era a terceira regra. Que fazer para nos libertarmos do sofrimento? A pergunta budista abria-nos um elenco para a quarta regra áurea. Saber como libertar-nos do sofrimento. Primeiro, ame. Ame a todas as criaturas sencientes, vegetais, animais e homens. Através do amor, as causas próximas e remotas cedem lugar a uma nova realidade. Então deve-se amar. É a primeira condição para libertar-se do sofrimento. Temo-lo dito. É necessário que as boas ações sejam praticadas, porque elas anulam aquelas negativas que foram realizadas. Buda já o afirmava há cerca de 2.700 anos. A segunda questão: como nos libertarmos do sofrimento? Ame a todos os seres como se fossem a sua mãe. Por que a sua mãe, não seu pai? O budismo é uma doutrina profundamente paternalista. O judaísmo é uma doutrina machista. Deus é homem. A tradição hebreia é do homem. A mulher marcha atrás. A mulher não entra na sinagoga. Ela não tem direito de oficiar. De onde vem a tradição católica? O homem. No budismo, Deus possui a realidade pater-mater. Rama, Brahma, Shiva. Nessa trindade nós vemos o Deus Pai e o Deus Mãe, as duas polaridades que fecundam a vida. É fascinante essa visão da realidade de Deus. Por que Deus tem que ser Pai? Por que não pode ser Mãe? Ou que tem que ser uma coisa ou outra, quando poderia ser uma coisa e outra? É uma proposta para reflexões. Mas ninguém diga que eu estou inventando. Estamos falando, por enquanto, de budismo e não de espiritismo. A doutrina budista assevera, então, que é necessário amar a todas as criaturas como se fossem sua mãe. Perguntávamos por que a mãe? Porque ela nos carrega durante 9 meses no ventre. E se a mãe é má, problema dela. Ela nos permitiu nascer, o que é uma boa coisa, quando muitas matam, impedindo que nasça. Daí nós teremos que amar a todas as criaturas como se estivéssemos amando a nossa mãe. Terceira regra, para nos libertarmos do sofrimento: devolva à sua mãe tudo aquilo que ela lhe deu.
através das pessoas. Se uma pessoa me é ingrata, faz de conta que é minha mãe. Eu terei que a entender porque ela está doente. O ingrato é alguém doente. Se a pessoa é perversa, é cruel, é perseguidora, é um psicopata. Não merece revide, merece terapia, merece compaixão. A quarta proposta da liberação é: tenha compaixão. Tudo que você fizer na vida, faça com a compaixão. Não é com a piedade. Compaixão. Faça bem. É o ensinamento latino. É melhor saber fazer algo em profundidade do que tudo procurar fazer sem saber. Há pessoas que são superficiais. Eu as chamo particularmente seleções do Reader Digest. Tem de tudo um pouco, mas não sabem coisa nenhuma. Eu sei um pouquinho disso, sei um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo outro. Eu funciono em tudo um pouco. Se dermos algo a fazer, não sabe. Então é necessário que o nosso amor seja um amor apaixonado, no bom sentido da palavra. Que nos integremos. O apóstolo Paulo disse a mesma coisa com as palavras. Nem morno não se deve. Tem que ser ardente ou gelado. No Brasil dizemos, as pessoas que ficam em cima do muro para ver quem ganha eles pulam para lá. São pessoas indignas. Nós teremos que nos definir no partido político, no partido religioso, no partido social. Aqueles chamados neutros são bovivã. Na hora da vitória, eles estão ao lado de quem ganhou. Mas fulano, não, eu estava meditando. Daí Paulo diz, é melhor ser gelado. Ou ser ardente. Faça-o com paixão. E este sentido de paixão é também o sentido de piedade. Entender a quem não nos pode entender. A quinta colocação budista chama-se ética. Haja com ética. Mesmo que a pessoa seja viciada, corrompida e haja desonestamente, haja você com ética. Ética em sânscrito chama-se shila. Quer dizer, é a dignidade pessoal. E Buda explicava, se você encontrar um homem com uma seta envenenada, você não vai perguntar quem lhe atirou a seta, porque ele atirou a seta. A primeira coisa é arranque a seta. Trate a ferida. Depois examine quem deu o tiro. Nós fazemos exatamente o contrário. Encontramos uma pessoa doente e fazemos um inquérito. Então a pessoa morre em nossa mão. Quando deveríamos ajudar, ética. Depois então venham as razões, se vierem, porque não me interessa saber o que lhe aconteceu. Interessa-me saber o que fazer para libertá-lo do sofrimento. É uma doutrina bonita. O próximo item é aquele sentido de piedade humana. Participe da dor do próximo, mas não a carregue. Porque há pessoas que vão ao enterro e choram mais do que a viúva. Por que vai chorar tanto assim também? Eu tenho uma amiga muito distraída. E ela foi ao enterro do marido de uma outra amiga. E quando chegou lá, ela viu muita gente chorando. Ela se comoveu, ficou olhando para o morto. E aí chorou. A viúva chorava de um lado, ela chorava do outro, mas ela chorou tanto que a viúva desconfiou, enxugou os olhos e disse, eu não sabia que você o amava tanto. Ela não amava nada. Mas ela viu aquele povo chorando. Ela chorou mais do que a dona do morto. Nós não poderemos carregar as dores alheias. E quem o faz não é por amor. É por desequilíbrio. Porque esse sofrimento não é meu, é dele. Nós não podemos sofrer por um filho. Muita gente me pergunta, será que se eu tomar passe meu filho fica bom? Eu digo, experimente usar um remédio para a diarreia. A diarreia de seu filho, para ver se ele fica bom. É claro que não fica. Mas ele tem que ficar bom. Mas ele não vai ficar bom, ele vai sofrer. Para aprender a ficar bom. Então a pessoa diz assim, o senhor fala isso porque não é seu filho. Não, mas eu também fico doente para aprender a ficar bom. Porque a lei é igual para todos. Quando nós carregamos a dor do mundo, é pieguismo. É uma paranoia. É uma necessidade de sofrer sem necessidade.
A função da mensagem de libertação é arrancar-nos deste sofrimento que nós engendramos para nós. Eu tenho amigos há 40 anos que vivem sofrendo. E eu digo, não é possível, é um paranoico. Porque quando não tem um sofrimento real, ele arranja um sofrimento psíquico. Porque não faltará. A mim me causou espanto certo dia que eu entrei no lugar e estavam umas pessoas, e eu muito tenso, muito preocupado. Passei e uma pessoa amiga disse, Marivaldo, como é você passa e não dá bom dia? Eu disse, e você, por que não me dá um bom dia? Hoje eu estou num mau dia. É a sua hora de desejar-me um bom dia. Porque o dever é recíproco. Mas as pessoas exigem dos outros aquilo que não fazem. Porque se diariamente nós saudamos uma pessoa, no dia que não saudar é porque algo não está bem. É a nossa hora de ajudá-lo. Dizer assim, oi, o que é que há? Você não me viu. Não está passando bem. Como vai? Amenizar a nossa carga, porque nós temos que carregar sempre a carga do outro. O egoísmo. Daí Buda propunha a piedade fraternal. Reparta, dê de si qualquer coisa que torne a vida digna de ser vivida. A 7ª regra para atender à libertação do budismo é ame de tal forma que você se esqueça de si mesmo. Esse amar de tal forma que o indivíduo se esqueça de si mesmo é o estado de consciência plena. Abordamos nos seminários anteriores a consciência de Gurdjieff e a consciência do Dr. Robert de Ropp. É aquele estado de consciência cósmica para Robert de Ropp. Ou é o estado de consciência objetiva, em que a pessoa descobre que para ser feliz é necessário primeiro que os outros sejam felizes. Então a teoria da reencarnação de Buda para cá vem ganhando espaço, porque mais tarde, quando é apresentado o Bhagavad Gita na Índia, isso por volta de 2.200 anos, nós vamos ver o diálogo de Krishna com seu discípulo Arjuna. E nesse diálogo, Krishna é imperioso. É necessário fazer a guerra. Estamos desencadeando uma guerra. É necessário vencer os gurus. Porque tu és um príncipe Pandava. Recordemos-nos que a Índia é caracterizada pelas castas. E Krishna, o Deus, vem preparar o seu discípulo para que ele trave uma batalha entre duas castas, os Pandavas e os Kurus. E como Arjuna é um príncipe Pandava, ele terá que combater os inimigos Kurus. E ele pergunta, mas como fazer essa batalha? Os Kurus são maus, eles necessitam de morrer, eles devem ser exterminados, eles são perversos, eles são infelizes, mas eles são meus parentes, diz o príncipe. Como é que eu poderei matar meus irmãos, meus tios, meus primos, meus cunhados? É necessário. Mas eu não tenho coragem, porque tu és um príncipe covarde. Aonde então eu travarei essa batalha? No campo da consciência. Porque os Kurus são os vícios. Os Pandavas são as virtudes. É necessário que se trave essa batalha reencarnacionista entre as virtudes e os defeitos, entre os valores éticos e as paixões animalizantes, para que saiamos da roda de samsara, a roda das reencarnações. Há pessoas que encarnam, desencarnam, reencarnam, desencarnam sem dar-se conta, pelo automatismo da lei. E há aqueles que encarnam, desencarnam e programam a reencarnação nas tarefas missionárias. Os hindus falam da roda de samsara. É uma roda viciosa, em que a pessoa entra e sai do corpo sem dar-se conta, até o momento da expiação. Quando reencarna degenerado físico ou psiquicamente, quando reencarna obliterada a razão. Então a doutrina budista ofereceu-nos, através dos séculos e milênios, a tese da reencarnação que viajou ao Egito. E chegando ao Egito do faraó Ramsés II,
A reencarnação foi adotada pelos sacerdotes, pelos grandes faraós, que sabiam que a divindade Horus recebia a alma dos mortos e mandava que retornassem à terra até depurar-se. Mas como a doutrina da reencarnação no Egito fazia parte dos mistérios na intimidade dos templos, ela se apresentava bifurcada. A linguagem para os iniciados e a linguagem para o povilhão. Os iniciados sabiam que o processo era de evolução, mas ameaçavam as pessoas que não raciocinavam, dizendo: e aquele que morrer em pecado renasce como animal. Era a metempsicose. E as pessoas, por temor, procediam bem. É a mesma coisa que fazem hoje algumas doutrinas modernas. Ou procede bem, ou vai para o inferno. E então, por temor, agem bem, quando deveria ser por amor. O amor anula a multidão de pecados, disse Jesus. Então a reencarnação viveu na Índia, até atingir o momento culminante de Amenhotep. Esse admirável Amenhotep elegeu Deus Amon para significar a verdadeira perfeição e a necessidade de nos libertarmos da paixão. Amon-Fat, dizia ele, é a divindade plena, e pregou a doutrina da solidariedade dentro de uma visão cósmica. Deus é como o sol, está longe e perto, e ele criou culto ao sol. Claro que foi assassinado pelos sacerdotes, mas a proposta de Amon é muito bela, porque a vida na Terra não existiria sem a presença solar. Mesmo quando o sol não está incidindo sobre nós e encontra-se do outro lado, a vida progride graças aos raios infravermelhos, ultravioletas, aqueles de natureza térmica, os caloríferos, que sustentam e mantêm a vida. Essa necessidade da vida que o faraó tentava compreender. A doutrina da reencarnação espraia-se pelo norte da África, adentra-se pelo Oriente Médio e desce pelo Mediterrâneo até a Grécia pré-socrática. As primeiras bases da reencarnação chegam à Grécia no século V de Péricles, no chamado século do classicismo e da tragédia, quando a humanidade conhece homens como Sófocles, Ésquilo, que nos ofereceram a mensagem grandiloquente da tragédia, ou os maiores estatuários do mundo como Fídias, que nos oferece a grandeza de toda a estatuária de Atenas e da Acrópole. Esse mesmo Fídias, que ao desenhar a Acrópole, colocou uma ligeira e quase visível curvatura no passeio da Acrópole, que era o da esferosidade da Terra, absolutamente exata, hoje a dimensão em termos geográficos. A Grécia esplende contra Tucídides, e é nesse período que chega a doutrina das reencarnações e recebe o nome de Palingenesia, a doutrina dos vários nascimentos, das gênesis variadas. Ali ela se expande e vai encontrar ressonância em Sócrates, cuja sabedoria tornou a filosofia uma doutrina exata a partir de então. Porque as doutrinas gregas que constituíam a sabedoria eram a ética, a moral, a política, a oratória, a filosofia. Ele encontra o campo admirável para Sócrates dizer que nós somos o resultado do mundo da energia, que ele chamava em grego eidos. A ideia, nós viemos do mundo da ideia e retornamos ao mundo da ideia. Somos seres bifacetados, a matéria e o espírito. O ser que não se desintegra e o não ser que se desintegra. A energia e a sombra.
A sombra é o corpo, a energia é a alma. Sócrates prega essa doutrina da reencarnação e da comunicação dos espíritos, asseverando que ele era amparado por um daimon, um anjo tutelar, que o advertia de vários perigos e de vários problemas. Como nos devemos recordar, Sócrates era muito feio, tinha um pé muito grande, e como era um filósofo contestatório, ele era sofista. Ele andava pelas ruas de Atenas com os pés descalços para provocar escândalo, porque era um homem absolutamente íntegro e integral. Ele sabia o que desejava e não se preocupava muito com o que os outros desejavam. Quando um dia a esposa lhe fala que as pessoas falavam a respeito dele, ele diz, mas é muito importante ser importante para que vejam em nós qualquer importância. Porque só falam de nós quando temos valor, positivo ou negativo. Eu conheci um cômico de televisão no Brasil que dizia, eu tenho que fazer qualquer escândalo para que falem a meu respeito. Enquanto falarem, eu serei notícia. O artista morre quando ninguém fala mais sobre ele. É verdade. Nós acompanhamos uma novela da televisão, quem acompanha, e aquele artista está no máximo. Vê outra novela e aparece outro artista, ninguém lembra mais daquele pobre coitado que parece que desencarnou. Quando ele aparece no noticiário, nós dizemos assim, ah, eu já não me lembrava dele. É aquele fulano da novela tal e da novela qual. Coitado, está muito velho, está muito acabado, porque agora tem um artista novo. Pois a teoria de Sócrates, pouco importa que falem de mim, desde que falem. A pessoa está sempre notícia. E é por isso os estadistas, os artistas, as pessoas importantes provocam escândalo para chamar a atenção. Fazem parte do marketing. Quando não provoca o escândalo, a gente cria um escândalo. Todos os jornais noticiam, porque jornal só noticia escândalo. As coisas boas não têm espaço, mas o escândalo, com certeza. Nós ontem tivemos um público de quase 700 pessoas, nenhum periodista. Mas se alguém ao sair dali caísse por um desmaio, tivesse uma fratura craniana e uma concussão cerebral, amanhã o jornal dizia, os espíritas se reuniram e fizeram um feitiço que matou uma velhota, que ao cair quebrou a cabeça numa laje. E aí a televisão vinha logo filmar, mas como é que foi? E não faltaria algum médium vidente para dizer, foi um obsessor que empurrou. Não, foi ela que não prestou atenção, tropeçou e caiu. Se cai em qualquer lugar, se morre em qualquer lugar. Mas é que o nosso noticiário ainda é da tragédia. Estamos na Grécia 500 anos antes de Cristo. Ainda não chegamos à realidade cristã. A reencarnação adquiriu cidadania. E através de Sócrates e Platão, que significa cabeça grande, imaginem, ter a cabeça grande é ser platônico. É uma coisa elegante. Eu, coitado, tenho uma cabeça grande. Eu tenho sempre que narrar algo para tornar mais suave a temática, que é muito pesada, é óbvio. A primeira vez que eu estive em Londres, em 1967, fui hóspede do secretário-geral da Embaixada Brasileira na Inglaterra. Era um velho amigo. E era uma pessoa excelente. Ele me disse que bom que você chegou agora em setembro, porque dentro de 2 dias estaremos comemorando a data da independência do Brasil. E a Embaixada irá apresentar uma grande festa aqui em Londres. E você é o meu convidado. Eu disse, não, eu não gosto muito dessas coisas. Eu não me sentirei bem, imagine na Embaixada, todo mundo tomando uísque e tal, champanhe. Eu não bebo. Não, mas você vai. Eu, como seu hóspede, disse, pois não, vamos lá, mas eu irei já no fim da festa. Não, não, você vai no começo da festa. Ademais, vamos agora para alugar um fraque. Eu disse, para que o fraque? Para ir à recepção. De fraque, esse, vestido de pinguim. Eu digo, meu Deus, mas eu nunca vesti um fraque na minha vida. Ele disse, ah, mas sempre tem o primeiro dia. Como em Londres se aluga tudo até a vida dos outros, a gente aluga. Levou-me uma loja em departamentos impressionante e veio um vendedor inglês, bem diferente do vendedor baiano. Na minha terra, ele chega na loja, o baiano está tomando água de coco, comendo a cocada, e a gente faz favor, ele calma. Tenha calma que eu estou lanchando.
Em Londres, a gente passa na porta, eles já puxam para dentro, já vêm do que a gente não quer. Então veio aquele cavalheiro muito gentil e me chamou de Mister. Eu achei aquilo tão bonito. Mister, o que deseja? Eu digo, meu Deus, será que eu entendi que ele está me chamando mesmo assim de Mister? Eu, coitado brasileiro, todo mundo chama de tu. Aquele homem me chamava de Mister. Eu aí tomei uma postura de Mister. E ele disse, pois não, meu amigo disse, nós estamos aqui para alugar um fraque para ele. Meu amigo tinha, claro. E aí me levou lá e alugou o fraque, e vestiu, e mediu, e apertou, e folgou. E eu me olhei e fiquei até impressionado, eu não vejo o que faz uma roupa, hein? Eu que estava todo desmanchado quando pus o fraque. Me olhei. E ele disse, agora nós vamos ver. Eu, naturalmente. Nós vamos buscar a cartola. Eu disse, precisa. Precisa. E lá veio o homem. Ele deu um soquinho, aquilo cresceu. Quando ele colocou, ficou aquela coroa da rainha Isabel II, flotando na cabeça. O inglês me olhou, ele tinha calculado errado, fez e voltou. E veio com o maior que tinha. Quando ele colocou, deu aqui assim, mas não desceu. Ele fez assim, eu perguntei alguma coisa? É porque na minha terra as cabeças crescem. Porque quando nós nascemos, nossos pais diariamente batem assim, cresça meu filho, para você ir para Portugal para ser dentista. E aí a cabeça vai crescendo e fica essa tragédia. Muito bem. Então, o inglês me olhou demoradamente. Demorou bastante, ele disse, coitado, está procurando a tal da cartola. E ele veio e colocou eu dentro do espelho, eu não vi. Estava ótima. Então eu agradeci, disse, o senhor tinha uma. Ele disse, sim. Nós aqui em Londres conseguimos qualquer coisa. Muito obrigado, colocou lá. E quando eu cheguei a casa é que eu vi a solução, era uma solução brasileira. Ele descosturou e colocou um elástico. Aí dava em qualquer cabeça. Como era somente até entrar na embaixada, porque chegava lá na chapeleira e deixava. Meus amigos, no dia 7, eu me vesti com aquela coisa. E botei a tal da coisa. Mas ao entrar no carro, eu botei no braço, já tinha visto no filme. Senão eu não sabia. Chegamos à embaixada. Foi uma coisa trágica. Às vezes eu pergunto, por que Deus faz isso comigo? Não sei se ele é justo. Mas a embaixada estava com aquela fila enorme para a saudação. O mestre de cerimônias, à porta, ele batia um bastão, perguntava o nome da pessoa, anunciava, entrava-se no grande salão. E o meu amigo estava ao meu lado e ele disse, não me deixe a sós. Se você se atrever a me deixar a sós, vai ser uma tragédia. Porque eu não falo inglês. Eu não sei a ética inglesa. E não entendo de nada do cerimonial. Qualquer coisa eu sou hóspede do Elcio. Então você que vai sofrer. Ele riu e disse, fica tranquilo, Divaldo, eu irei à tua frente. E fomos. Na hora em que nós íamos entrando, passa o amigo Elcio. Tirou. Quando eu abri a boca, o mestre de cerimônia perguntou, what your name? Eu disse, Mr. Franco. What function? Eu digo, ai meu Deus, qual é a minha função? Porque aí eu só estava embaixador, embaixatriz, isso e aquilo. E este pobre de Cristo. Eu disse assim, minha função é nothing. Ele teve um susto, foi nothing. Mr. Franco, nada. O salão inteiro olhou para Mr. Nada. Vocês podem imaginar? Eu aí apareci e ri. Aí todo mundo me olhou. E era o embaixador Macedo Soares. Ele me olhou e perguntou, nothing? Eu disse, nada, embaixador. Mas você é o quê? Eu digo, nada. E o que está fazendo em Londres? Eu digo, eu estou. Eu digo, se eu disser ao homem que eu vim pregar espiritismo, aí começou a tragédia. Em plena embaixada, no dia da independência, falar de espiritismo era o máximo. Ele disse, não, quer dizer, eu estou visitando amigos, eu sou hóspede aqui do secretário, e estou fazendo umas conferências. De quê? Eu disse, de parapsicologia e tal. O senhor é parapsicólogo? Não, eu sou espírita. Você é espírita? Eu disse, sim, senhor. E está proferindo conferência de espiritismo? Sim, senhor. Então fica aqui ao lado de minha mulher, que ela também é. Eu
aqui ao lado. Então a pessoa chegava, apertava a mão do embaixador, a mão da embaixatriz e de Mr. Nassim. E aí, fui salvo pela cabeça. Eu não sabia que eu era platônico. Então Platão ensinava que viver é recordar. Estamos recordando as experiências nas quais fracassamos. Vem Jesus. E o excelente Filho de Deus prega a reencarnação. É necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Nascer da água, nascer do Espírito, o vento sopra. Para onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E Nicodemos, que era doutor da lei, que sentava numa das 72 cadeiras do Sinédrio, que era juiz, que representava a alta corte, pergunta: como pode ser isso? E Jesus, que era sábio, olha-o e contra-interroga: tu que és doutor da lei, ignoras isto? Por que ele não podia ignorar? Porque a reencarnação faz parte do Talmud, do Torá, da Bíblia hebraica, com o nome de Guilgul. Guilgul, em hebraico, é reencarnação. Então Jesus fala da reencarnação, estabelecendo que ela é um processo de vida, através do qual nós encontraremos a plenitude, o estado de realização interior. E o Evangelho da Boa Nova é todo ele assinalado pela reencarnação. As pessoas inadvertidas costumam interrogar: mas onde tem a palavra? Não tem a palavra aqui. É claro, ela foi traduzida deslealmente para a ressurreição. Porque a reencarnação foi a doutrina dos pais da igreja. O grande apresentador da doutrina dos princípios, Orígenes. Deus manda que a alma venha à Terra em diferentes avatares, ou reencarnações, para encontrar a felicidade. A doutrina dos princípios, que é a base da igreja cristã, é reencarnacionista. Tertuliano, bispo da África, ao apresentar a apologética, ele fundamenta a doutrina da reencarnação. Orígenes, que foi o pioneiro, dá espaço para um grande número de pensadores: Jâmblico, Próclus, Eusébio, que estabelecem na reencarnação a base filosófica, e até Santo Agostinho. Quando dizemos isso, as pessoas chocam-se. Ele era reencarnacionista? Ele o disse. Nas suas confissões ele interroga, e Leon Denis, o admirável poeta, seguidor de Kardec, traduz a frase ipsis verbis nas seguintes palavras: não seria lícito acreditar que antes de eu haver estado no ventre de minha mãe, eu estive no ventre de uma outra mulher? Provando a reencarnação. Cerca de 1800 anos depois, ou 700, o grande poeta árabe Gibran, Khalil Gibran, ao apresentar o seu lindo O Profeta. Quem não leu O Profeta deve lê-lo. É uma das obras magnas do século XX. Ele demorou 25 anos escrevendo esse livro, ora em árabe, ora em inglês, reescrevendo, e é uma obra máxima da cultura oriente ocidental, de Gibran, Khalil Gibran. Ao terminar o livro, há esta frase memorável: o profeta se despede da sacerdotisa, que se chama Almintra, e diz-lhe agora: Almintra, eu irei nos braços do vento e permanecerei no ar até que o ventre de uma outra mulher me receba e eu volte a nascer. Reencarnação. A reencarnação também está no Alcorão, através de uma colocação apresentada por Maomé, e que ele diz: ligeiramente é necessário volver ao corpo corruptível que se abandonou para poder crescer. Mas foi Jesus quem o disse com toda a grandiosidade do seu verbo. Quando os discípulos chegaram e perguntaram-lhe: Senhor, não é necessário que antes da vinda do Messias venha Elias? Porque a tradição informava
que antes de vir o Filho excelente de Deus, viria o profeta. E Jesus responde, é necessário. Mas o Elias que deveria vir, já veio. É este que está aí. E entre parênteses. E eles entenderam que ele se referia a João o Batista. Como é que João Batista poderia ser Elias, que havia morrido há cerca de 800 anos atrás, pela reencarnação? E ele diz mais, os profetas e a lei profetizaram até Elias, mas se quereis entender, este é o Elias que havia de vir, e que aí está. A reencarnação é óbvia na palavra de Jesus. Vejamos o outro texto, em que ele diz de maneira significativa. Ele olha para os companheiros e pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E um dos companheiros diz, eles dizem, que tu és Jeremias, que tu és Elias, que tu és João, ou um dos profetas que voltou. Não está óbvio? Se ele era um profeta que voltou, seria um profeta reencarnado. Então ele se volta para Pedro e interroga diretamente, e tu, quem dizes que eu sou? Pedro inspira-se e dá a mais bela resposta mediúnica do Evangelho. Eu digo, que tu és o Filho de Deus, o Messias, aquele que nós esperávamos. E Jesus coroa-lhe a resposta com uma conclusão. Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas foi o Pai que está nos céus. Foi um fenômeno mediúnico. Não foi a carne nem o sangue, não foi o cérebro, não foi uma elaboração intelectual, foi uma inspiração divina, foi o Pai quem tu revelou. E naquele mesmo momento, nota os paradoxos, ele diz, agora é necessário que o Filho do Homem desça a Jerusalém para sofrer todas as arbitrariedades e dar testemunho. Então Pedro estende-lhe a mão e diz, não, nós não deixaremos. Jesus afasta-o. Afasta-te de mim, Satanás, e não tentes o teu Senhor. Seria Pedro Satanás? Se ele era um instrumento de Deus, era agora o próprio demônio? Mostrando que a mediunidade é cheia de alto e baixo. Na hora em que ele se inspirou, sintonizou com Deus. Quando ele ficou com medo que seu amigo fosse sofrer, ele entrou na sintonia com o espírito mau, que veio atemorizar Jesus. Afasta-te de mim, Satanás. Era o espírito que obsidiava Pedro para atemorizá-lo. Isso acontece em nossa vida diariamente, meus irmãos. Eu sempre conto experiências pessoais, não por exibição, nem por autobiografia, porque posso dá-las em testemunho. E se o testemunho dos outros é válido, o meu também é, até prova em contrário. Daí eu rogo que não se atribua exibicionismo pessoal, que eu poderia citar de outrem, mas é a experiência que a gente viveu. Antes de viajar, eu fui acometido por uma grave problemática. Ontem fez um mês. Eu estava na nossa cidade natal, onde foi criada uma atividade de fim de semana para divulgar o Espiritismo pelos órgãos, pelas autoridades locais, que é chamado Projeto Divaldo Franco. É constituído de uma conferência pública, de um seminário, de um encontro com espíritas e de uma marcha pela paz, pela rua central da cidade, sob apoio oficial. E quando lá estava, eu senti-me enfermar, porque a organização do médium é uma organização algo especial. Eu senti-me enfermar ligeiramente e digo, Deus meu, tenho a impressão que vou ficar doente. E começou-me um problema muito delicado. Passei a sentir mal no segundo dia, ainda tinha atividades e uma marcha com mais de 20 mil pessoas pela paz, porque a cidade que eu nasci é muito violenta. Então um grupo de espíritas resolveu fazer uma atividade que reunisse a cidade para acabar com a violência. É um gesto muito bonito, e sob a inspiração do Espiritismo. No ano passado fizemos o primeiro, neste ano a Câmara Municipal tornou dia feriado municipal, tornou o ato oficial, e eu digo, eu não vou ter forças, porque é o tipo do problema que nos desvitaliza e afeta as pernas.
No domingo, ainda tínhamos o seminário. E eu fui ao seminário com febre de 39,8. Mas não disse a ninguém. Continuei o seminário, sorrindo. Os amigos estão um pouco ocupados. Eu não, ele está corado. Porque pobre somente cora quando corre ou quando o sol queima. Então, eles acharam graça e tal. Terminamos o seminário e a febre chegou a 40 graus. Ao chegar ao hotel, eu me deitei, me recusei à alimentação e tinha que aguentar as energias com dores excruciantes. Tinha que caminhar alguns quilômetros com todas essas dores. Não poderia faltar aquele momento, porque ao terminar, na praça pública para 20 mil pessoas tinha uma conferência. Eu então mandei um recado a Deus nos seguintes termos: veja lá, o Senhor me colocou nesta vara funda, agora me tire, porque o problema é seu, eu não tenho culpa. Eu cheguei ótimo, como é que o senhor me bota doente logo hoje? Por favor, deixa a doença para amanhã. Sabe o que ele ouviu? Tem hora que a gente fala com um pouco de energia, ele fica com medo. Ainda tem. Eu atendi a marcha, proferi a conferência, terminamos, recebi as pessoas e ainda viajei de volta a Salvador, que é a cidade onde eu resido. 1h30 de viagem. Mas chegando agora a casa, então, desabei, fiquei ali. O médico me fez uma receita por equívoco. Ao invés de me dar uma receita liberativa, ele não se deu conta e me deu uma receita restritiva. E eu comecei a piorar. Piorei. Então, determinada hora da noite, os benfeitores espirituais me apareceram e disseram: o remédio está errado. Suspenda imediatamente e passe a tomar a homeopatia tal. Mas aí agora eu tinha que sofrer as sequelas. Esse preâmbulo para ver como às vezes o mal quer interferir no bem. Eu fui ao especialista, tenho que cuidar da matéria. Fui ao especialista, ele me examinou, me encaminhou para um ecograma. Eu fui fazer um ecograma. Ele disse: necessitamos de uma cirurgia de urgência. Eu disse: mas eu não posso fazê-la. Por que não pode? Eu vou viajar. Cancela a viagem. Eu disse: absolutamente. Mas, Divaldo, você vai ter uma crise em plena viagem. Todos verão que eu estou doente. Imagine eu faço um telefonema a Portugal e cancelo 10, 12 cidades. Isso não é uma brincadeira. Telefone da Espanha e cancelo 10, 12 cidades. Não posso. Mas você não vai aguentar, digo, eu sou a cabeça. Não sou os rins nem um aparelho urinário. Eu sou a cabeça. Pois eu não permito que você viaje. Eu digo: eu viajo escondido. Mas não pode, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Faz os exames, farei todos. Operação só posso fazer em julho. Mas você morre antes. Eu digo: então que ótimo, não precisa de operação. Fico livre. Ele disse: você assume inteiramente a responsabilidade. Eu digo: já está assumida. Ele veio. E se você tiver uma crise lá, todos verão que eu estou doente, não tenho culpa. Também sou humano, também tenho direito a adoecer. E eu comecei a trabalhar a cabeça. Então eu disse ao organismo: meu amigo, você nunca me defraudou. Não vai fazer bobagem agora, imagine. O programa está elaborado e eu irei com você e você. Porque eu irei, nem que seja em espírito, se desencarnar, eu irei. Eu já avisei aqui a alguns médiuns que quando eles me incorporarem, há um sinal. Para evitar a mistificação, o espírito zombeteiro. Então a minha comunicação será autêntica, porque eu vou dar um sinal aqui em particular aos médiuns. Quando alguém disser: Edivaldo que está falando, tem que ter uma coisa antes. Uma tossidazinha. Meus irmãos, aí todo mundo já sabe que sou eu. Porque todo mundo que usa voz, orador e declamador, tem que tossir antes. Principalmente os pobres oradores. Porque o declamador, o cantor, o ator, atrás do palco ele aquece a voz. E a gente não está sentado, tome a palavra. A voz está baixa, tem que aquecer. Aí tem que dar uma tossezinha, como que não quer nada, a gente levanta a voz. Então eu já avisei aos médiuns: se em algum lugar eu incorporar sem tossir, não sou eu. Então o médico me disse: você não vai. Eu disse: eu irei. É o caso Pedro dizendo a Jesus, guardadas as proporções abismais: tu não descerás. Ele disse: eu irei e passarei excelente. E passei excelente. Até me esqueci do problema. E suspendi por conta própria todas as medicações e antibióticos, isso e aquilo. Eu digo: negativo. Vou fazer apenas a terapia homeopática dos bons espíritos. Daí a mediunidade tem esses altos e baixos. E é necessário saber-se o que se quer da vida para ouvir Jesus dizer: afasta-te de mim, Satanás, e não tentes o teu Senhor. Então ele falou de reencarnação.
Mais tarde, no sermão profético, ele volta a falar de reencarnação. Quando ele diz: e não passará esta geração sem que tudo aquilo que eu disse se cumpra até a última iota. A que geração ele se referia? Aos corpos que estavam ali? Claro que não. Aos espíritos. E aqueles espíritos que estavam ali, ainda quiçá sejamos alguns de nós, que não saímos da terra pelos nossos delitos e continuamos reencarnando-nos, porque já passaram 2000 anos, 40 gerações, mas não aconteceu tudo o que ele prometeu. Então ele se referia às gerações espirituais, à reencarnação. Daí a reencarnação está no Evangelho com o nome ressurreição da carne. Ressuscitar-se na carne é reencarnar-se. E quando é o morto que volta, ressurreição dos mortos. Jesus, diz Allan Kardec com muita propriedade, ressuscitou dos mortos. Elias ressuscitou na carne de João, reencarnou-se. Daí a reencarnação não é uma doutrina mitológica de Buda, ou dos faraós, ou dos filósofos gregos. É uma realidade cristã, na boca da maior autoridade de que se tem notícia, conforme disseram os Espíritos Allan Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos. O ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia foi Jesus. Então Jesus é o nosso modelo. Faremos um intervalo de 20 minutos para continuarmos com o tema. A segunda parte do primeiro módulo, gostaríamos de prestar uma homenagem às mães. Como todos nos recordamos, hoje é o Dia das Mães em Portugal. No Brasil, é o segundo domingo do mês. Então, gostaríamos de homenageá-las pela oportunidade admirável de serem co-criadoras, instrumentos da vida na perpetuação da espécie humana. A história do Dia das Mães começou nos Estados Unidos, em uma pequenina cidade. Uma jovem chamada Anna Jarvis tinha uma amiga idosa que vivia de saudades. Havia-lhe morrido o marido e mais tarde desencarnou-lhe o filho único. Ela morava em uma casa nos arredores e vivia muito a sós. Anna Jarvis resolveu visitá-la, levando-lhe uma rosa e alguns chocolates. A senhora ficou profundamente gratificada. Agradeceu-lhe e durante aqueles minutos de convivência conversou demoradamente a respeito da sua vida. E por se tratar de uma pessoa de idade, contou-lhe os dramas, os problemas, as lembranças. E Anna Jarvis ficou profundamente feliz, dando-se conta de que os idosos necessitam de amigos. E que o grande problema das mães, dos pais em geral, é quando os filhos crescem e deixam-nos, às vezes olvidam-nos, ou colocam-nos quando muito idosos e com algumas necessidades em casas de anciãos, onde tudo é muito impessoal. Ela feliz pediu a outros amigos que oportunamente visitassem outras pessoas solitárias. Nasce daí o hábito de visitar a pessoas que perderam filhos. E a ideia de Anna Jarvis cresceu muito, até que o presidente Wilson decretou, naquela época, em outubro, o segundo domingo dedicado às mães, que hoje é internacional. Uma homenagem profundamente sensibilizadora. Pelo menos uma vez por ano, a mãe tem um dia, quando deveriam ser todos os dias. Mas dia chegará em que ela será
ao lado do companheiro, evocada e amada em todos os dias e em todas as horas. Recebam aqui todas as mães os nossos abraços, os nossos votos de profundas felicidades. Também desejamos informar os que perguntaram pelos autógrafos. Poderemos firmá-los no intervalo do segundo módulo. Portanto, mais ou menos às 16h30, já que o nosso segundo módulo começa às 15 horas. Mas prossigamos com o tema fascinante da reencarnação e vida. O grande parapsicólogo indiano Ramendra Nath Banerjee estabeleceu que a reencarnação, por ser fascinante, encontra opositores em todo lado. E ao apresentar a sua tese de reencarnação, que precede no Ocidente um momento histórico, que é o momento quando o Dr. Ian Stevenson, catedrático de neuropsiquiatria da Universidade da Virgínia, virá a publicar o seu 20 casos que sugerem a reencarnação. Banerjee assevera que diante da reencarnação as pessoas têm 4 posturas. A primeira postura é negativa. Não creio na reencarnação. A segunda postura é religiosa. A minha religião nega a reencarnação, então eu não acredito nela. A terceira posição é afirmativa. Eu creio na reencarnação. E a quarta é científica. Nem creio, nem descreio da reencarnação. Faltam-me os fatos. Eu aguardo que os fatos comprovem-na ou desmintam-na. Banerjee examina as 4 proposituras, dizendo ele que a pessoa que nega por negar não merece consideração intelectual, porque é um hábito. Há pessoas que jamais ouviram falar de uma coisa e quando a escutam, negam-na, como se fossem um catedrático a respeito do assunto. A colocação religiosa, diz Banerjee, é destituída de fundamentos históricos. Conforme pincelamos, a igreja cristã primitiva era reencarnacionista. E já o dissemos aqui, e alguns em outra oportunidade, que a reencarnação tornou-se uma doutrina herética por ocasião do segundo concílio ecumênico de Constantinopla, que começou no ano de 552 e alongou-se até 558, quando o imperador Justiniano, do Império Romano do Oriente, que tinha por capital a antiga Bizâncio, então Constantinopla, para atender ao capricho da sua falecida mulher, a imperatriz Teodora, que havia desencarnado em 548, reuniu o concílio e impôs, sob pena capital, de tornar a reencarnação uma doutrina herética. Segundo a história, ele propôs que a encarnação era real. A reencarnação era uma heresia e quem discordasse pagaria com a vida. Ele ganhou por unanimidade de votos, como era natural. Mas para poder fazê-lo, os teólogos da época encontraram 2 argumentos no Evangelho. O primeiro argumento é do apóstolo Paulo. E logo depois da morte vem o julgamento. O homem morre apenas uma vez. E logo vem o julgamento. Através disso, os bispos acharam, bispo tinha outro significado na época. Não havia eleições. E eram as pessoas que lideravam os pequenos núcleos, que chamavam igreja, do latim ecclesia. Então, eles examinaram a proposta e disseram que depois da morte do homem vem o julgamento e o homem não volta mais a morrer. O apóstolo Paulo faz uma colocação exata,
portanto perfeita. Porque homem, como dissemos, em nosso vernáculo, é aquele que é. Do ponto de vista psicológico, homem é pessoa. Pessoa é máscara, é personalidade. A pessoa fulano, a pessoa beltrano. A individualidade é o ser eterno. A personalidade é a existência planetária. Eu sou a pessoa Divaldo, mas não sou o indivíduo Divaldo. Como indivíduo, eu sou a soma de todas as minhas reencarnações. Então eu sou anominado. Nós examinamos isso no seminário de Lisboa, quando falamos das 5 partes que formam a criatura: a consciência, o conhecimento, a identidade, a personalidade e a individualidade. Então, quando Paulo diz que morrendo a pessoa vem o julgamento, quando Divaldo desencarnar, sua vida será examinada e julgada. Acabou-se Divaldo. Volta o espírito que não é Divaldo a viver uma nova experiência pessoal. Daí Paulo dilo muito bem: ao morrer o homem, advém o julgamento, e ele logo não volta a morrer, porque depois que eu perca a minha personalidade, eu não volto a ter jamais a mesma personalidade. Virei Maria, Antônia, João, Josefa, virei outra personalidade, mas eu sou imortal. Portanto, a primeira tese foi eliminada. A segunda tese teológica é baseada no diálogo de Jesus com o bom ladrão. Não sei de onde me tiraram o bom ladrão. Tudo que é ladrão. Não é nada ladrão bom nem ladrão mau. Tudo é ilícito. É aquele diálogo em que o ladrão diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus teria respondido: em verdade, vírgula, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Então dizem católicos e protestantes: o arrependimento salvou hoje. Quando ele morresse, ia para o paraíso. Mas aí, novamente, a frase foi adulterada. A frase em grego é: em verdade, vírgula, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não disse quando. É bem diferente. Hoje estaremos juntos. Em verdade, eu lhes digo hoje, estaremos juntos. Quando? Eu digo hoje, estaremos juntos, mas não marquei a data. Daí as duas colocações teológicas são falsas. A partir de 552, outros dizem 554, a reencarnação passou a ser uma doutrina herética. E todo o movimento reencarnacionista que surgiu na história foi asfixiado sob as labaredas ou a gume de espada. Os albigenses, na França, que restauram a reencarnação, e outros movimentos, foram impedidos pela Igreja com ameaças cruéis. E por quê? Porque a imperatriz, que tivera uma vida licenciosa, não desejava reencarnar-se para sofrer os efeitos dos seus atos degradantes. Ela queria a extrema unção para viajar diretamente para o reino dos céus. Conseguiu a extrema unção, mas eu acho que viajar ela não conseguiu não. Ficou por aqui mesmo. Daí, quando alguém falar que a sua religião nega a reencarnação, diga: a religião proibiu, mas não pode negar, porque é um fato histórico. Condenou-a a partir do segundo concílio ecumênico de Constantinopla. Diz Banerjee: essas pessoas ignoram a história da sua religião. O terceiro grupo é constituído pelas pessoas que dizem: eu creio na reencarnação. Teosofistas, rosacrucianistas, esoteristas, umbandistas, espiritistas,
antroposofistas, todos estes hinduístas asseveram que a reencarnação é verdadeira, mas não creem nela quando se defrontam com problemas e reagem. Porque aquele que crê na reencarnação sabe que somente lhe acontece o que é de melhor para a sua evolução. Então, se eu estou aqui e me acontece uma tragédia, muito bem, eu sei que tem uma razão, não há por que me revoltar. Se eu me revolto é porque eu estou informado, mas não acredito nela. E nisso vai uma grande maioria, Banerjee diz, são teóricos, eles não acreditam na reencarnação. Porque se meu filho morre num grande acidente, se eu tenho uma grande tragédia, se eu perco todos os meus bens, ou sofro uma perseguição injusta, está dentro do meu programa de reencarnação. A minha atitude é de perfeita tranquilidade, porque eu sei a causa. Causa anterior a que nos reportamos aqui, corroboradas por Allan Kardec, como veremos. Então a reencarnação é a chave que decifra os aparentes mistérios da nossa existência corporal. Não há por que uma pessoa reencarnacionista desesperar-se, blasfemar, surpreender-se porque lhe acontece uma coisa. É comum o reencarnacionista dizer, mas eu queria que fosse diferente. Mas não pode ser diferente. Em uma marcha, o próximo passo é efeito do anterior. Se você deseja que seja diferente, mude de atitude perante a vida e sê-lo-á. Não adianta ficar reclamando. Daí, a proposta espírita é muito séria. Não se torna espírita quem quer, mas quem pode. Muita gente quer, mas não faz esforço. Então fica como adepto. Porque ser espírita é adotar o comportamento que a doutrina recomenda. É assumir, como diríamos numa linguagem popular, é vestir a camisa do clube e aguentar as dificuldades do clube. O Espiritismo nos fala da reencarnação. Então nos dá uma preparação extraordinária para enfrentar as vicissitudes da vida. Não nos torna frios, torna-nos conscientes. Tudo aquilo que me acontece é próprio para a minha evolução. Qual ocorre com o aluno na aula? Ele tem hoje uma aula teórica, amanhã tem uma aula prática, depois ele tem um exame. Ele não vai achar que o exame é uma desgraça. O exame é um teste de avaliação do seu conhecimento, sem o qual ninguém sabe da sua capacidade. A dor é o teste que a vida nos impõe para aquilatarmos da nossa evolução. Então o sofrimento não é uma desgraça, é um mecanismo da vida. Na visão espírita, a necessidade da reencarnação, conforme acentua Allan Kardec, é dilapidar as nossas arestas, porque nós procedemos de vários atavismos minerais, vegetais, animais, e é necessário que nos libertemos disso na busca do racional, do angélico, da intuição. Quando não se dá através do amor, dá-se através do sofrimento. Então nós ouvimos falar karma de solidão, karma de pobreza, karma de doença, karma de felicidade, karma de beleza, karma de riqueza. Quem semeia esperança colhe bênçãos. Quem semeia infortúnio colhe desgraças. É um mecanismo natural da lei. Nós somos a oportunidade que a divina lei nos dá para prepararmos o nosso futuro. Banerjee assevera que então a reencarnação é crível de respeito naqueles que a investigam. E é a proposta de Allan Kardec. O Espiritismo é essencialmente uma doutrina racional. É uma doutrina de livre exame, de pesquisa individual. Costumamos dizer, nós somos espíritas, mas não somos ingênuos. Não nos venham com mentiras e descalabros em nome do Espiritismo, porque nós não citamos. Ouvimos-las, sorrimos e sabemos que é mentira da pessoa. Também o Espiritismo não tem nenhuma culpa de aderir às suas fileiras um mentiroso, um charlatão, um bovivã, um explorador. Quando às vezes me dizem, olha, aquele sujeito é espírita, eu digo, você tem a carteira de identidade dele? Ele é frequentador do Espiritismo. Será que a pessoa que apenas vai à igreja é bom católico?
Se fosse, a humanidade estaria numa grande paz, porque no Ocidente há a maioria de católicos. E, no entanto, há focos de guerra em todos os países católicos. E protestantes também. Se olharmos o drama da Irlanda em Londonderry, a luta que já se vai por séculos entre católicos e protestantes, nós veremos a tragédia da religião. E se olharmos agora na Jugoslávia, em que por Deus e pelas raças foi desencadeada a tremenda hecatombe, então é necessário que não inculpemos o espiritismo por pessoas levianas, que se dizem espírita, mas que não têm uma formação cultural e moral baseada na reencarnação. Quando minha genitora estava desencarnando, ela me disse: meu filho, eu vou voltar para estar com você. E eu lhe disse: não volte. A senhora já viveu bastante, não volte cá. A senhora desincumbiu-se da sua tarefa. Vá viver agora a sua experiência. Porque eu tenho certeza que irei encontrá-la. Voltaremos a ver-nos. Uma irmã suicida que faleceu em 1939 continuava sofrendo até 1972. Então a minha genitora me disse, vários anos depois de vida espiritual: eu agora estou providenciando a reencarnação de Nair, que era minha irmã suicida. Há alguns anos atrás, ela me disse: Nair já está reencarnada. E eu lhe perguntei: eu teria a oportunidade de conhecê-la? Sim. Ela reencarnou no lar muito pobre. Como foi suicida, ela volta com marcas profundas. Ela tem um lábio leporino, tem 2 fendas no véu palatino, e então você vai ter a oportunidade de conhecê-la. Um dia eu a encontrei nos braços de sua mãe, que de uma maneira gentil e intuitiva deu-lhe o mesmo nome, Nair, sem saber de nada. Mas então, diante dela, marcada, sofrida, eu poderia seduzir essa mãe, levá-la para a mansão do caminho e propiciar-lhe muito conforto na medida da classe média. Poderia dar a essa irmã o atendimento imediato de uma cirurgia corretora, porque eu tenho vários amigos que são médicos, alguns cirurgiões plásticos. E esses cirurgiões colaboram conosco na mansão. E o karma, a lei. Então a nossa tarefa é ajudá-la, mas não tirar-lhe o fardo que ela impôs sobre si mesma. Isto é consciência da reencarnação. A reencarnação não veio para nós considerarmos a vida uma brincadeira, mas para nós entendermos a vida. Quando nós a entendemos, a vida adquire um aspecto de beleza, porque a nossa vida física, teremos que pôr na cabeça, é impermanente. Quantas pessoas que estiveram aqui no seminário passado, hoje estão aqui em espírito, porque desencarnaram. Não esperavam, porque nós sempre contamos com a desencarnação dos outros. Para o ano no seminário, talvez eu não esteja. Ou melhor, eu virei em espírito e outra estará realizando o seminário. Esse ir e vir, de que nos fala o hinduísmo, que nos dá uma perfeita tranquilidade. Vestir a roupa física, despir a roupa física. Então Baderji propõe. Notem o que o Espiritismo propõe: a experiência pessoal. Os fatos. Pode-se provar a reencarnação à luz da ciência contemporânea? Sim, pode-se provar a reencarnação através de vários processos. Examinemos alguns. Processo psicológico. A diferença entre crianças idiotas e crianças geniais. Desde quando em Paris foi apresentada a tese dos coeficientes intelectuais por Binet e Simon, que se passou a medir o grau de inteligência do indivíduo através de testes. E se pode avaliar a pessoa mentecapta e a pessoa supradotada através das experiências que foram realizadas em laboratório de pedagogia. Então a psicologia diz: o gênio é alguém que tem uma herança genética, gênio de genes, de vida genética.
e pode apresentar um autodesenvolvimento que é a herança dos seus antepassados. Essa é a tese psicológica. Mas quando nós vemos, por exemplo, um Goethe, cujos pais eram pessoas comuns, e seus ascendentes não eram célebres e ele era genial, temos a regra genética quebrada. Como é que Goethe, o maior poeta da Alemanha no século XIX, pôde, aos 2 anos de idade, falar 3 idiomas? Ele falava o alemão, como a criança de 2 anos, mas ele falava e escrevia o inglês e o francês que ele nunca havia estudado. Como explicar-se? Telepatia? É óbvio que não, porque na sua casa ninguém falava nem o francês, nem o inglês. Banerjee então explica: nós temos 2 memórias, a memória cerebral e a memória extracerebral. A memória cerebral é a memória genética, a memória do feto, das heranças maternas, das heranças paternas, da convivência familiar. A herança extracerebral é a herança do espírito que se lembra de realizações em encarnações anteriores. Então, a proposta de Banerjee é: gênio precoce é um ser reencarnado que dá prosseguimento ao conhecimento anterior. Nós temos na grande literatura universal Rafael Sanzio, um dos mestres da Renascença. Quando ele estava pintando a Galeria dei Uffizi em Florença, ele contava 9 anos. Ele pintava um mural a fresco e do outro lado Miguel Ângelo pintava outro mural a fresco. E o menino Rafael era tão grande que Miguel Ângelo disse: não tenho o que ensinar-lhe. Onde ele aprendeu a pintura a fresco? Aos 9 anos de idade, tornando-se um dos pais do renascentismo internacional. Referimos-nos há poucos dias na cidade de Bragança, e já o fizemos aqui nesta casa faz anos, ao menino Pierino Gamba, que mereceu de Isidoro Duarte um belo livro, estudando esse gênio português da década de 50. O menino músico, o menino regente, que aos 10 anos de idade sabia de memória mais de 200 óperas e peças do repertório internacional. Se ele ficasse 10 anos a ler música apenas uma vez, ele não daria vencimento. Mas ele sabia não apenas a partitura central, mas todos os instrumentos da orquestra, a ponto de reger orquestras de 120 professores e saber quando algum errava no seu instrumento. Se Pierino Gamba era um gênio que recordava de ter vivido antes, na mesma época apareceu na Itália a menina Janella De Marco, que aos 9 anos era a rival de Pierino Gamba. Janella De Marco era tão baixa que eles tinham que colocar no tablado uma banqueta para ela subir e poder reger. Então aquela menina desafiando 120 professores de música das orquestras filarmônicas internacionais, a orquestra de Boston, de Filadélfia e outras, provando a genialidade de outra vida. Esta é o que a psicologia chama o déjà vu, a lembrança de outra reencarnação. Nessa área da memória precoce, da criança que se lembra que existiu em outra encarnação, nós temos várias demonstrações. Viveu na França a criança Jean Bratier. Aos 4 anos de idade, era uma criança genial. Viveu internada no sanatório de Armentières, doente mental, a criança Jean Fleury, que aos 4 anos de idade era capaz na matemática de solucionar qualquer raiz quadrada de 4 algarismos em 4 segundos. Qualquer raiz cúbica de 6 algarismos em 6 segundos. Era doente mental,
internado num sanatório. Nós temos contado a história do menino Sarah Colborn, que era analfabeto, descendente de analfabetos, e era um extraordinário matemático aos 8 anos de idade. Os leitores da reencarnação lembram-se de Ellen Smith, a menina de Geneva, que nasceu num cantão de língua francesa e aos 2 anos falava o chinês e escrevia o chinês. E o chinês é uma língua muito fácil. Tem 25 mil ideogramas. Tem um alfabeto para falar e tem um outro para escrever. Ela falava e escrevia os 2 idiomas. Aos 8 anos de idade, sem livros nem mestres, ela falava 12 línguas. 8 línguas vivas, 2 línguas mortas e 2 línguas extintas. O Brasil recebeu o imigrado tchecoslovaco na época, que se revelou um admirável indivíduo portador de memória extracerebral. Aos 12 anos de idade ele era analfabeto. E um dia estava trabalhando no campo, olhou para um outdoor e leu. Então ele disse, curioso, eu sei ler. Chegou em casa sabendo ler. Chamava-se Francisco Valdomiro Lores. Ele passou a ensinar na cidadezinha de São Feliciano onde morava. Na década de 30, o ditador Getúlio Vargas desejou unificar o idioma português no país, porque no sul, nas colônias italianas e alemãs, nas cidades falava-se só o alemão ou falava só o italiano, embora fosse no Brasil. Getúlio impôs o idioma nacional, como é óbvio, porque o imigrante não pode impor o seu idioma. E para facilitar os professores rurais, que não eram diplomados, ele mandou um grupo de professores do Colégio Oficial do Rio de Janeiro submeter a teste os que lecionavam. Os que tivessem capacidade receberiam autorização para ensinar oficialmente. E os outros seriam reprovados. Quando chegaram à cidade de Porto Alegre, a que está vinculada a São Feliciano, veio aquele homem de 30 anos, modesto, lavrador, com botinas, mal vestido até. Era o exame oral. Ele sentou-se diante da banca examinadora. E o professor de português começou a fazer uma análise sintática. E como era natural, os Lusíadas, o poema de Camões, que é todo numa ordem inversa, muito difícil. E ele, Francisco, foi respondendo muito bem, até que o professor admirou-se da cultura dele e disse-lhe, mas o senhor conhece muito bem a língua portuguesa. Por quê? Ele disse, porque eu gosto um pouco de latim. Ah, e o senhor fala latim? Um pouco. Então, poderíamos conversar em latim? Pois não. Conversaram em latim sobre César, que é um dos temas da universidade. As 4 idades, a travessia do Rubicon, as vitórias de César. E ele começou a conversar em latim. Então o professor disse, mas eu estou admirado da sua cultura. O senhor fala muito bem o latim, por quê? Porque gosto um pouquinho do grego. E o outro professor disse, poderíamos então conversar em grego? Pois não. E conversaram em grego. Ele falava apenas 62 idiomas, 9 dialetos, que nunca os havia estudado. Ele escreveu gramáticas, no plural, sobre os dialetos dos índios quichuas e outros da Cordilheira dos Andes, sem nunca ter ido lá. E mais do que isso, tornou-se esperantista. Escreveu uma gramática, um dicionário de Esperanto e traduziu várias obras ao Esperanto dos clássicos humanos. Francisco Valdomiro Lores, que era inicialmente esoterista, tornou-se espiritista, porque ele era uma prova da reencarnação. E um neto seu está no livro de Ian Stevenson, como um caso provável de reencarnação. Diz então Banerjee, a faculdade de falar idiomas que são estranhos, ou a xenoglossia, porém no caráter permanente e não mediúnico, é uma evidência da reencarnação. Banerjee evita a palavra prova, prefere evidência. Então nós temos aí o déjà vu, as simpatias. Olhamos uma pessoa e temos uma onda de ternura e de simpatia. E dizemos, eu sou capaz de traçar o perfil psicológico. E fazemos-lo com tanta exatidão
que apesar de ser curioso, descreveu-me, desnudou-me. É realmente como eu sou. São pessoas que nós conhecemos em outra encarnação. A antipatia. Relacionamos-nos com alguém que nos é antipático, esforcemos-nos por querer bem, e quanto mais tentamos, mais a coisa dá errada.